Olá, amante do terror. Existe uma lenda bem conhecida no Nordeste do Brasil que fala sobre um homem com hábitos noturnos, vestindo um sobretudo preto e que as suas vestes fedem a sangria, a carnificina. Esse homem é dito como o único vampiro que existe no Brasil. Chamam ele de O Encourado, o ser cuja mera presença causa medo e imponência. Uma presença tão esmagadora que quando se está frente a frente com ele, seu corpo vai parecer muito mais pesado. Como é um vampiro, você pode ter certeza que a forma de alimentação dele não é nem um pouco parecida com a nossa. Ele não é aquele tipo de vampiro que vemos em filmes ou séries. Vampiros que gostam de humanos e que bebem o seu sangue apenas para sobreviver. E ainda bebem o suficiente para não matar. Não, o Encourado é bem diferente. Ele chega na casa de sua vítima, seja de dia ou de noite, e se apresenta como alguém que só quer passar um dia na casa, pois é um viajante e precisa de um lugar para ficar pelo menos por um período de tempo. Logicamente, a pessoa vai negar ter um completo estranho, e ainda mais daquele jeito, entrando na sua casa. Mas é aí que entra a habilidade especial do Encourado. Ele é um ser do tipo que só pode entrar em algum local pela porta da frente e se for convidado. Mas para ele, isso não é um problema, pois a sua habilidade de persuasão é inigualável e vai conseguir convencer o anfitrião a deixá-lo entrar de bom grado. Tendo o convite para entrar, ele já pode fazer o que quiser. Se estiver de dia, ele vai esperar até o anoitecer para poder agir. Se já estiver de noite, então é instantâneo. Ele não vai só beber o sangue. Ele devora a carne das pessoas, comendo igual a um animal selvagem, indo desde a pele até os órgãos internos, devorando todos que estão dentro da casa, seja humano ou animal, desde que esteja respirando, pois ele não come coisas mortas, coisas do paladar. Esse é um verdadeiro vampiro, horrendo, persuasivo, cruel, impiedoso e aterrorizante. E assim como quase toda criatura predadora, ele tem as suas preferências. Ele possui maior preferência sobre animais considerados amaldiçoados ou que seriam usados em sacrifícios ou rituais. Sobre pessoas, ele prefere aquelas que não frequentam a igreja, seja lá qual for. Melhor ainda, se a mesma nunca tiver sido batizada quando criança. É como um tempero a mais para a carne. Ele não sabe a diferença entre o sabor do humano mais velho ou mais novo, masculino ou feminino. Tanto faz. O que vier na frente é alimento. E como ele sabe se a pessoa foi batizada ou não? É simples. Ele sabe tudo de antemão sobre as suas presas. Antes mesmo de ele chegar em uma cidade, ele já tem completa noção sobre quem é a pessoa que ele vai atacar, desde o seu nome até os seus desejos mais profundos. Por isso que se torna tão fácil para ele persuadir, pois ele já sabe de tudo sobre ela, e a forma como ele consegue isso é completamente desconhecida. Mas ele consegue, e quando chega em uma cidade, já sabe quem atacar primeiro. Claro que, depois de um tempo, o povo começou a perceber alguns padrões de quando ele vai aparecer. O primeiro padrão é quando as galinhas simplesmente param de botar ovos e começam a não comer direito, como se estivessem doentes. O segundo é quando os cachorros não querem sair de casa e ficam apenas encolhidos em um canto chorando, morrendo de medo de algo que está se aproximando. E o terceiro é quando urubus começam a rodear a cidade, como se estivessem sentindo o cheiro de carniça. Ou seja, provavelmente estão sentindo o cheiro de sangue vindo das roupas do Encourado e sabem que quando ele aparece, geralmente sobra uns restos para eles. Então, eles começam a rodear a cidade apenas esperando a sua refeição. Mas existe um jeito de se livrar do Encourado? As pessoas conseguiram desenvolver uma forma de afastá-lo e ficar fora da cidade por um bom tempo. O que ele geralmente procura quando chega em algum lugar e vai atacar alguém? Exato. Alimento. Então, por que não alimentá-lo para que ele não machuque ninguém? Foi exatamente isso que o povo fez. Quando eles percebem a presença do Encourado, eles imediatamente começam a sacrificar galinhas pretas ou então galos vermelhos e os colocam no altar na porta principal da cidade, porque ele só pode entrar pela porta da frente.
e com isso conseguem mantê-lo afastado por um tempo, até que ele volte alguns anos depois. Mas antes de eles sacrificarem galinhas ou galos, eles sacrificavam pessoas indesejáveis, como criminosos ou loucos. Mas eles perceberam que não era preciso sacrificar humanos, animais já bastavam para satisfazer a fome do encourado, e assim conseguiram viver em paz. Ou algo assim. Eles já tentaram acabar com a vida dele? Tantas vezes que mal pode se contar. Mas não demorou muito para eles perceberem que aquelas tais técnicas de matar vampiros que víamos na TV, tipo alho, estaca de madeira no coração, água benta, luz do sol, cruz, nem mesmo a prata funciona nessa criatura. Ele provou que isso é apenas um mito, pelo menos para ele. Ou seja, suas fraquezas são completamente desconhecidas. Nem mesmo se sabe se ele possui alguma. Então, atualmente, ele é visto como uma criatura invencível na percepção humana. Ele é imortal, e é assumido que ele possui imortalidade tipo 2, que é a longevidade, onde o usuário é imortal perante o tempo. E também tem a tipo 11, que é a regeneração, mas o rank é desconhecido, então eu assumo que seja rank D, onde ele pode se recuperar a partir de uma gota de sangue. Claro, isso é apenas uma suposição. Não se sabe muito sobre ele em si, apenas que é uma criatura sanguinária em que a única motivação é a fome, mas não age como um animal, e sim de uma maneira cordial e inteligente, utilizando de hipnose para persuadir a mente de seus anfitriões. E quando chega a hora, revela suas intenções. Há muitas teorias para tentar explicar o passado dessa criatura. Algumas dizem que ele já foi um homem no passado, mas devido a uma maldição, ele foi condenado a viver pela solitária eternidade, como uma criatura temida por todos. Convenhamos, um destino pior que a morte. Outras dizem que ele foi uma das primeiras entidades a surgir na Terra. Não se sabe como, quando ou por quê. Mas o fato é que ele continua andando por essas terras, sempre à procura de comida desde que essa esteja respirando. Não há forma conhecida de terminar com a vida do encourado. Então é importante que continuem sacrificando animais para saciar a sua fome, porque se não forem os animais, o próximo pode ser você.